Olá, sejam bem-vindos ao nosso projeto 3.0. Aqui você encontra conteúdos sistêmicos de qualidade que irão te levar a dar mudanças definitivas nas suas relações pessoais, profissionais e familiares. Então eu sou o Marco, sou terapeuta especializado na visão sistêmica e nas constelações familiares. Se você estiver me vendo pelo YouTube, então se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Se você estiver me vendo pelo Instagram, siga o nosso perfil. Nós temos outros conteúdos aí que irão te ajudar nessa caminhada de autodesenvolvimento. Então o tema de hoje é um tema bem importante, então bem recorrente. Nós iremos falar sobre a relação saudável entre pais e filhos, Então existe um caminho para isso, um caminho para que possamos ter aí relacionamentos saudáveis, entre os nossos pais, e no caso os nossos filhos, Então, nós iremos abordar, alguns temas importantes. Então, a gente vai falar o papel e o lugar, dos pais dentro do sistema familiar, dentro da família de cada um, O papel e o lugar dos filhos dentro desse sistema familiar, Nós iremos falar sobre o impacto na vida dos pais, o impacto na vida dos filhos, Então, quando a hierarquia não é respeitada, a hierarquia é uma das leis sistêmicas que regem, todo o sistema familiar, e essa dinâmica a gente vai ver que é muito importante dentro do relacionamento, principalmente de pai e mãe, E filhos. E como as constelações podem nos ajudar, então nós iremos decorrer sobre esses temas, Então a gente vai aprofundar. Então, primeiro, a introdução aqui, a gente começa a dizer o seguinte, A gente precisa compreender o conceito de saudável, de uma relação saudável. Então a gente precisa entender que cada família existe uma dinâmica. Então tem famílias que são mais unidas, aglutinadas, famílias que cada um vive de uma forma diferente. Então, ou seja, tudo isso vai influenciar no nosso relacionamento que nós temos, Então, se eu estou mais próximo dos meus pais, se eu vivo com os meus pais, talvez você seja o seu caso, você mora com seus pais, então talvez esse conflito, as dificuldades talvez sejam maiores e mais constantes, Então, o que você precisa fazer? Pegar o que nós iremos falar no decorrer desta live e aula e aplicar na sua vida, Isso serve para todos os contextos de família. Então, a primeira coisa, eu preciso entender o que é uma relação saudável que nós temos, dentro de cada sistema familiar, porque cada um tem uma configuração. Então, o primeiro tema, nós vamos falar o papel e o lugar dos pais dentro do sistema familiar. Então, quando nós falamos de pais dentro da visão sistêmica, a gente vai dizer que os pais são grandes, Os pais nos deram algo que nós temos mais valor na nossa vida, Que foi a nossa própria vida. Então, os nossos pais, eles nos geraram, Eles trouxeram a vida, para nós, através, a vida veio, a gente fala que a vida é o grande fluxo que vem lá dos meus avós, meus bisavós, e que chegou até mim graças ao relacionamento de pai e mãe, Então, quando a gente começa a falar sobre isso, esse lugar é muito importante. Então, existe um papel importante na nossa vida. E esse papel acontece desde lá do momento que nós somos gerados. Então, numa outra live a gente falou sobre o que a gente ouve na infância influencia na nossa vida. Então, esse papel é importante desde o momento da gestação. Então, os pais vão desenvolvendo. Então, que papel que os pais têm na nossa vida? Então, primeiro, eles nos educam, eles nos criam, eles trazem valores, trazem a herança familiar para nós. Então, tudo isso é o papel, é o lugar do pai. Então, os pais têm um lugar diferente na nossa vida, dentro do sistema familiar, Então, a gente fala que a vida veio através deles, Então, a gente precisa ser grato com isso. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente vai ter algumas pessoas que começam a dizer: poxa, Marco, mas é difícil o relacionamento que eu tenho com meu pai, com a minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito difícil de lidar, a minha mãe quer que as coisas sejam do jeito dela, o meu pai é um cara muito turrão. Então, isso a gente precisa entender que é o comportamento dos nossos pais, Isso não é a função de pai. E eles existe um papel importante para isso. Primeiro, o pai precisa estar numa posição diferente. Então, aqui estão os pais,
né? E aqui estão os filhos, o pai e o filho, tá? Então, dentro da hierarquia sistêmica, isso é muito importante na configuração, tá? Então, o papel do pai é um papel importante. Outro papel do pai, função de pai e mãe, né? Então, o pai e mãe, eles nos dão a vida e no decorrer da vida eles vão nos influenciando, né? Eles vão dando aquilo que eles têm de melhor. Muitos de nós temos a dificuldade e aí a gente fala, poxa, mas o meu pai poderia ter feito assado, meu pai poderia ter feito diferente. Então a gente começa a entrar aqui, é um conceito bem importante, eu começo a reconhecer e agradecer porque os meus pais fizeram aquilo que eles puderam fazer. Eles fizeram aquilo de melhor que eles puderam fazer, independente, né, daquilo que eu acho que deveria ser certo ou não. Então eu preciso me contentar com isso, eu preciso tomar tudo isso, né? Então, muitos pais têm essa questão de, então, eu dou muito para o meu filho, eu faço a minha vida inteira, tudo que eu faço é pelos meus filhos, né? Então, aqui vocês pais precisam entender que essa é a função de pai. O pai dá o tempo todo para os filhos, né? Amor, carinho, atenção, sustento, progresso, o pai dá o tempo todo na vida, tá? E qual que é o papel e o lugar dos filhos dentro do sistema familiar? Então, a primeira coisa, o meu papel como filho é exercer o meu lugar de filho. Isso é muito importante, né? E eu tenho lugar? Tenho, todos nós temos um lugar. Quando a gente começa a descobrir isso dentro das constelações familiares, é algo muito importante. Por quê? Porque dentro desse sistema grande, né, que é a família, cada um tem o seu lugar e tem a sua função. Quando eu estou no meu lugar, quando eu desenvolvo a minha função, eu consigo ter força para fazer algo de importante na minha vida. Eu tenho força para os meus objetivos, para a minha vida, né, para os meus projetos. Quando eu estou fora de lugar, eu acabo me emaranhando. É o termo que a gente vai falar um pouco mais para frente, né, aprofundar sobre isso. Então, meu papel como filho é receber dos meus pais a vida, ser grato pela vida que eu recebi dos meus pais, respeitar os meus pais, né, tomar essa força dentro do meu lugar de filho. Muitas vezes acontece o quê, né? Então, às vezes esses pais, né, não tiveram, por exemplo, um relacionamento muito bons com os pais deles, né? Então, no caso, meus avós, o exemplo, né? Então, meu pai não teve uma relação muito boa com o meu avô. Então, consequentemente, às vezes isso acaba influenciando a minha vida. Por quê? Porque nós, né, dentro desse sistema todo, a gente acaba compensando isso. Então, às vezes o meu pai não é um cara muito presente porque o meu avô não foi presente, ela aprendeu isso com o meu pai. Isso influencia na minha vida? Sim, de alguma forma sim. Então, tem algumas dinâmicas relacionais que tem a ver lá com os nossos antepassados. Por isso que a gente trabalha dessa forma mais ampla dentro das constelações familiares, tá? Quando a gente fala dentro do lugar, qual que é o meu lugar de filho? Então, por exemplo, tá? No meu caso, vou dar um exemplo. Então, tenho, né? Meu pai e minha mãe, tenho a minha irmã mais velha e eu sou o filho caçula. Eu tenho um lugar diferente da minha irmã. Então, dentro da hierarquia sistêmica, eu não tenho as mesmas atribuições, as mesmas responsabilidades que a minha irmã. Isso não quer dizer que eu não posso ajudar a família, que eu não posso ajudar meu pai. Só que quando eu saio do meu lugar, né, de pequeno e firo a hierarquia, começa a surgir os problemas, os conflitos. Daqui a gente começa a ver os conflitos, tá? Uma outra questão muito importante também que a gente precisa abordar aqui são as questões dos abortos que acontecem em todas as famílias. Todas as famílias, todas as famílias. É muito difícil a gente não ver uma família, isso acontece na dinâmica familiar, que não teve um aborto, tá? Então, dentro do sistema familiar, tá? Então, vou dar outro exemplo aqui. Então, digamos que a minha mãe, tá, teve um aborto, então, teve a minha irmã, depois teve o aborto. Muito desses abortos, gente, são abortos que as mães nem sabem, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. A minha mãe nem sabe que ela teve, então engravidou, né? Então, o processo de menstruação atrasou, enfim. E aí acabou, né, tendo um aborto espontâneo. Só que esse lugar, ele fica vago, fica uma lacuna dentro do sistema familiar. Isso é muito importante, tá? Então vem eu, e aí eu penso, né, dentro do sistema familiar. Quando eu olho para o meu sistema familiar, eu falo, poxa, eu sou o segundo filho, mas olha só, teve um aborto, eu sou o terceiro. E o que isso influencia na minha vida? Muita coisa, né? Então, a gente vê quando isso acontece, tá? Quando isso, dentro da constelação familiar, muitas vezes é revelado,
Então, o filho que veio pós-aborto, ele fica identificado com esse aborto, tá? Identificado como? Ele sempre tem aquela questão, tá? Então, algumas das características que a gente pode observar. A pessoa tem sempre aquela sensação de que alguma coisa não está bem com ela, tem sempre aquela pulsão de vida e de morte. Outra coisa, né? Às vezes ela não se sente bem dentro do sistema familiar, como se alguma coisa estivesse faltando. Isso é uma identificação, tá? Com aquele irmão, com aquela irmã, que infelizmente não pôde vir à vida, tá? Que foi um aborto e aconteceu. Então essa dinâmica é muito comum. Então isso eu preciso identificar. Então eu vou gravar um outro vídeo e vou fazer um exercício com relação a isso. Então a gente consegue identificar, tá? Através de uma dinâmica sistêmica que a gente faz, a gente consegue identificar para saber, tá? Qual o meu lugar. Outra coisa que é muito complicado são famílias numerosas. Às vezes tem famílias que tem lá 7, 8 filhos, né? Então essa questão de qual o meu lugar acaba complicando um pouco, né? Então, outra coisa que acontece em famílias numerosas também, a questão dos filhos, é essa identificação. Então a gente tem lá, né, o irmão mais velho como se fosse um pai. O irmão mais velho faz esse papel de pai. Então a gente coloca um peso, uma responsabilidade que esse filho não tem como lidar, né? Então ele é filho também. Ele só, a única questão é que ele veio primeiro antes dos demais irmãos, tá? Então isso é bem importante, tá? O impacto na vida dos pais. Então quando eu, pai, não consigo, né, impulsionar o meu filho para a vida, o que acontece? Eu acabo de uma forma inconsciente prendendo esse meu filho, tá, emocionalmente a mim. Tá? Então, a vida é um fluxo natural. Tá? Então, vem lá meu avô, meu pai, né, eu, os meus filhos. Então, a vida é esse fluxo natural. Então, a gente falou, né, o que eu recebi? O que eu recebi dos meus pais? Eu recebi a vida. Okay? Então, eu não tenho como retribuir a vida, né, que eu recebi dos meus pais. Como é que essa dinâmica, né, como é que essa relação se equilibra? Quando eu tenho os meus filhos. Então, todo o amor que eu recebi de pai e mãe, eu levo no meu coração, e quando eu tenho os meus filhos, o que eu faço? Eu impulsiono, eu direciono todo esse amor que eu recebi, tá, dos meus pais para os meus filhos. Então, às vezes tem pai que não consegue fazer isso, por diversas questões. É comum nós vermos também essa relação, esses conflitos tem, quando os pais, por exemplo, têm relacionamento, têm problemas no relacionamento de casal. Então os pais não se dão bem, tá? Tem N motivos. Às vezes os filhos se colocam num lugar, no meio dessa relação, tá? Então, meu pai está brigando com a minha mãe, o que eu faço? Eu vou lá, tomo as dores da minha mãe, me coloco ao lado da minha mãe, tá? Tentando ajudar de alguma forma. Então isso é muito complicado, tá? Então existe um impacto na vida dos pais. A forma correta, tá, de eu ter um relacionamento saudável com os meus filhos é eu impulsionar ele para a vida. Quanto mais eu estimulo meus filhos a crescerem, a se desenvolverem, a tomar decisões, claro, são respeitando todas as fases da vida, né? A gente não vai colocar, né, precocemente para tomar essa responsabilidade, tá? Mas isso é muito importante, tá bom? Então, eu sempre brinco aqui em casa, eu falo que para a molecada aqui, ó, quando você tiver 18 anos, cara, vou dar o pé na bunda de vocês para vocês viverem a vida de vocês, tá? Então, o que eu estou fazendo isso? Claro que é uma brincadeira, né? Mas o que eu estou fazendo isso? Eu estou impulsionando eles para a vida. Eu não quero que eles compensem qualquer dificuldade que eu tenha. Então, por isso é importante, no trabalho das constelações familiares que a gente vai ver lá na frente, é importante isso. Quando eu, pai, me trabalho, quando eu resolvo as minhas questões, eu posso impulsionar, eu posso levar o meu filho para a vida, e isso é muito bom. Tá? Então você vê aí pessoas jovens, né, que se arriscam na vida e conseguem, tá? Outras a gente vê quando existe essa dinâmica de que o pai ou a mãe está presa emocionalmente ao filho, o que acontece? A gente vê filhos aí que não conseguem ter a própria vida, não conseguem sair de casa, né? Ou se sai de casa, mora junto com a mãe, nada contra, tá, gente? Eu estou só trazendo uma dinâmica aqui para vocês refletirem. Então eu dependo financeiramente dos meus pais. Por quê? Porque eu estou preso emocionalmente. Então nós filhos, tá? Então aqui a gente vai falar sobre o próximo tópico. Nós filhos sofremos esse impacto muito grande na nossa vida. Por quê? Porque sistemicamente,
por mais amor que eu tenha aos meus pais, por mais gratidão que eu tenho pela vida, pela educação, por tudo aquilo que eles fizeram por mim a vida inteira, eu não tenho como retribuir isso. Então eu fico preso a isso. Então nós filhos, né, não temos forças para progredir na nossa vida. A gente fica emaranhado, a gente fica preso dentro dessa questão, tá? Então, o que a gente sente? A gente sente culpa, a gente sente raiva, tá? E eu falo por isso, por experiência própria. Você já viveu essa dinâmica? Sim, Marco. Com certeza, eu já vivi essa dinâmica, tá? Então, quando eu não tinha conhecimento disso, das constelações familiares, eu também compensava, talvez, o distanciamento que o meu pai tinha. Muitas vezes eu me colocava do lado da minha mãe e queria, resolver, ajudar a minha mãe de alguma forma. Isso trazia um peso, tá? Uma dificuldade para mim que eu não conseguia progredir na minha vida, tá? E isso vai refletir nas relações futuras. Como, por exemplo, o filho que não consegue se desapegar da mãe. O que vai acontecer? Quando ele vai para um relacionamento de casal, ele vai ter um problema muito sério no relacionamento de casal. E aí aqui a gente vê que as complicações, as dificuldades vão, né, progredindo. Então a gente vê lá a dificuldade que tem, né, as problemáticas entre nora e sogra. Por quê? Porque cada uma está fora do seu lugar. Eu preciso saber que a minha mãe tem um lugar na minha vida, a minha esposa e meus filhos têm outro lugar na minha vida, para que isso, né, para que eu possa diminuir de alguma forma todos esses conflitos e ter um relacionamento saudável, tá? Então isso é importante eu saber. Então, a gente fica dentro dessa questão. Então, conforme a gente vai se trabalhando, conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai tomando consciência disso. A gente vai entendendo como é que eu vou fazer tudo isso. Por quê? Olha só, eu preciso entender aqui um contexto, tá? Que é bem importante, de dois mundos que nós temos, tá? Então, eu sempre falo sobre isso com os meus clientes. Então, a gente precisa entender isso. Eu, como pessoa, Marco, eu tenho dois mundos. Eu tenho o meu mundo interno, tá? O que é o meu mundo interno? É o meu coração, é o mundo espiritual, é o mundo passivo, entende? De amor, de carinho, que está tudo certo. E eu tenho o meu mundo externo, que é o mundo, né, onde a coisa acontece. Então eu preciso tomar decisões, eu preciso me posicionar, eu preciso saber qual que é o meu lugar dentro do sistema familiar. Então, em algum momento, quando eu começo a tomar ciência disso, o que eu vou fazendo? Eu vou entendendo, tá? Então, mundo interno e mundo externo. E por que eu falo isso? Porque se a gente não tiver essa noção, a gente se emaranha muito fácil. A gente entra nessa dinâmica muito fácil. Por quê? Porque todos nós temos uma gratidão, um amor muito grande para os nossos pais. Isso é muito importante. Tá? Então, eu preciso entender isso. Para quê? Para que eu possa me posicionar, tá, no mundo interno e no mundo externo. Então, como que funciona? No mundo interno, é o mundo dentro do meu coração. Então eu tenho meu pai e a minha mãe dentro do meu coração. Porque eu tomei eles, porque eu sou uma pessoa inteira. Como é que eu sou inteiro? Quando eu tenho meu pai e a minha mãe dentro de mim. No mundo externo, eu não preciso estar o tempo todo, né, à disposição dos meus pais. Tá? Então tem pessoas que dizem assim, poxa, Marco, meu pai é muito complicado, minha mãe é muito complicado. Bert Hellinger vai dizer o seguinte, tá? O autor das constelações familiares vai dizer o seguinte, que quando nós somos grandes, quando nós já tomamos pai e mãe, o lugar mais, tá, confortável para nós estarmos é longe dos nossos pais, tá? É longe de pai e mãe. Por quê? Porque você tem a oportunidade de você crescer. Perto deles, a gente acaba querendo retribuir tudo isso, tá? Então, é fácil fazer isso? Não, tá, gente? É um trabalho, é muito complicado, mas nós precisamos fazer isso, tá? E aí, eu até trago aqui um exemplo, tá? Da minha mãe, um exemplo que aconteceu agora, há uns meses atrás, durante a pandemia, tá? E ela, depois eu vou mandar o vídeo para ela, vai minha tia, dona Silene. Então, o que aconteceu? Eu tive, como todos nós, né, essa dificuldade de me relacionar, esse relacionamento saudável com a minha mãe. Então eu achava que eu devia muita coisa para minha mãe, tá? Então olha só, eu queria retribuir aquilo que minha mãe me deu. Então o que aconteceu? Durante a pandemia, ela teve uma queda, ela caiu na calçada da casa dela. E o que aconteceu? Ela quebrou o braço, terceira vez no mesmo lugar, tá? Então toda aquela complicação, imaginem como foi, né? Então a gente foi para o hospital e a minha mãe, né, já tem uma certa idade, o meu pai tem problema de diabetes, então eram, né, pessoas de risco, né, dentro da pandemia. Mas aí deu tudo certo, né, a gente conseguiu fazer, os médicos
colocaram uma platina dentro no braço dela, então fizeram todos os exames, mandaram ela para casa e aí marcaram o dia da cirurgia, né, para ela voltar. Ela fez a cirurgia, deu tudo certo. Só que por conta de tudo isso, tá? Então não só isso, mas outras coisas que ela veio carregando, ela desenvolveu uma crise de ansiedade muito forte, né? Então olha só, como é que eu consegui lidar com tudo isso? A princípio, né, meu mundo interno falou mais alto: poxa, minha mãe, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ajudá-la de alguma forma. Só que no mundo externo, eu me coloquei no meu lugar, eu sou pequeno, como é que eu vou ajudar minha mãe? Muitas pessoas falam: poxa, Marco, mas você é terapeuta, você não cuida de pessoas, de família? Sim, eu cuido de pessoas, mas não da minha mãe. Eu não tenho autoridade para que eu possa cuidar da minha mãe. E foi um trabalho que eu tive que fazer comigo. Primeiro foi acompanhar ela dentro desse processo, e foi um trabalho que eu tive que fazer internamente comigo mesmo. Então o que eu fiz? Ela desenvolveu tudo isso, eu comecei a entender, né, então toda aquela questão de ansiedade muito grande, então ela tinha pavor, dificuldade de dormir, enfim. E o que eu fiz? Eu acompanhei ela até o médico, né, então a gente foi lá, marcamos um psiquiatra, passamos, tá? Falei sobre tudo que estava acontecendo. O que eu fiz? Fiz dessa forma. A gente foi até, farmácia, comprou os medicamentos, eu disse para ela: olha, mãe, tá aqui os medicamentos, tá? A médica te instruiu o que você tem que fazer, você precisa buscar uma terapia e vai se cuidar. Eu não posso fazer nada por você, sinto muito. Então olha só, no mundo interno, né, talvez seja um pouco mais complicado. E aí talvez você olhando, ouvindo isso, fala: poxa, Marco, você foi um pouco frio com a sua mãe, mas eu não tinha o que fazer. Então no mundo interno, o que eu fazia? Né? Fazia minhas orações, eu fazia, né, uma forma que eu podia impulsionar minha mãe para que ela pudesse melhorar. Mas no mundo externo eu entendia que o meu lugar era pequeno, eu não tinha o que fazer pela minha mãe. Tá? E o que aconteceu? Ela fez o trabalho terapêutico dela, né, se aprofundou nas questões dela, tomou medicamento e hoje ela está bem. Então, se eu tivesse entrado nessa questão, gente, talvez eu não conseguiria me dar com as minhas próprias questões, com as minhas próprias dificuldades. Então, o mundo externo é esse. O mundo interno eu tenho minha mãe e meu pai dentro do meu coração. No mundo externo, quanto mais longe eu estiver dos meus pais, eu tenho mais força para tomar as minhas decisões, tá? Para seguir na minha vida, tá? Então, essa é bem importante, tá? Então, mundo interno e mundo externo. E quando a hierarquia não é respeitada, o que é hierarquia? Então, aqueles que vieram primeiro têm precedência sobre os demais, tá? Então, veio o avô, a avó, depois o pai, a mãe, depois veio o pequeno. Então, essa questão da hierarquia, ela começa a se complicar, por exemplo, no momento que eu passei, né? No momento que eu passei com a minha mãe. Então, se eu não tivesse ciência disso, se eu não parasse para pensar sobre isso, o que eu ia fazer? Eu ia ferir a ordem, eu ia querer ajudar minha mãe de alguma forma. E eu ia não ia acontecer. O que ia acontecer? Eu não conseguiria ajudar minha mãe, ia me sentir pesado, porque ia trazer um peso, uma responsabilidade para mim, que eu não tenho competência para isso, tá? E se me sentir culpado, porque, poxa, mas, né, eu consigo, né, de uma forma ajudar as pessoas, e por que eu não vou conseguir ajudar minha mãe? Porque eu estou ferindo a ordem. Então, muitos dos conflitos familiares vêm quando a ordem é ferida, tá? Então, quando eu, filho, vou lá e digo para o meu pai: você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem dessa forma. Eu não tenho competência para isso. O que eu posso fazer? Eu posso ajudá-lo, eu posso dar sugestão, mas eu não posso tomar decisão pelo meu pai e pela minha mãe, tá? Porque eles são maiores. Então, geralmente, tá, os conflitos familiares acontecem quando a ordem é ferida. Quando eu me coloco no lugar de filho, no lugar de pequeno, olho para o meu pai, olho para minha mãe e digo: olha, sinto muito, mas eu sou pequeno. Então, a coisa começa a se reconfigurar, tá? A gente vê isso muito claro dentro das famílias, tá? Então, a ordem, a hierarquia é uma das leis que precisa ser respeitada o tempo todo dentro das famílias. Para quê? Para que a gente possa amenizar os conflitos, tá? Outra forma de amenizar foi como a gente falou: mundo interno, estou meu pai e mãe. Mundo externo, tem alguma coisa que eu olho para o meu pai e não concordo. Ok, é dele, não é meu. Olho para minha mãe, não concordo. É dela, não é meu. E eu, como pai, o que eu preciso fazer? Liberar os meus filhos. Olha só a palavra, liberar os meus filhos, para que eles possam ter a vida deles, tá? Então, não fico preso. Tem muitas falas de pai que dizem assim: poxa, mas eu passei a vida inteira. Então eu trabalhei para pagar a escola para você, para pagar a faculdade. Sinto muito.
essa é a função de pai e mãe. Dá. Quanto mais você der para o seu filho, mais ele vai se preencher de pai e mãe, mais disponibilidade ele vai ter para a vida dele. Então, ele não pode me retribuir. Uma coisa muito comum também, né, como a gente falou, então, recebi do pai, o que eu faço quando eu tenho os meus filhos? Tem pessoas que perguntam para mim, Marco, e quando eu, por algum motivo, não quero ter filhos, como é que eu vou equilibrar essa relação? Como é que eu vou fazer isso? Para onde eu vou canalizar todo esse amor? E, geralmente, essas pessoas canalizam todo esse amor para algum projeto, para alguma ONG, algo grande na vida, tá? Então Bert Hellinger diz isso: tome a vida de pai e mãe e faça algo grande com a sua vida. Porque olha só, quando nós vemos o sucesso dos nossos filhos, tá? Quando meu pai vê o meu sucesso, ele também se alegra com isso, porque é o sucesso dele também, entende? Então nossos pais precisam entender isso. E aqui precisa ser o pai e a mãe, porque a mãe muitas vezes não consegue fazer essa dinâmica, entende? De levar os filhos para a vida. A mãe é muito amorosa, né? A relação é muito forte, muito próxima, né? Então, é um relacionamento que a gente tem. Então, o pai precisa ter essa função, né? Lembra que eu falei aqui atrás, né? Um pouco atrás, eu vou 18 anos, vou botar uma molecada para correr. Então, para as mulheres, meu Deus, como é que é isso, né? Porque tem essa dificuldade, tá? Então, quando eu tomo essa consciência, como eu, tá? Quando eu tomo essa consciência, o que eu faço? Eu faço um movimento, entende? Então, o movimento de me distanciar, tá? Como eu digo, distanciar fisicamente é meu, entende? Eu preciso fazer esse movimento. Por quê? Muitas vezes o pai e a mãe não têm essa disponibilidade, não tem essa força. E não só isso, gente. Nós temos o conhecimento, tá? Nós precisamos aplicar, nós precisamos viver uma vida de processo, tá? Entender que nada acontece de uma hora para outra. Talvez, como eu falo aqui, né? Quando eu falei aqui, o processo que eu falei, talvez foi muito simples, mas não foi. Foi muitos anos estudando constelação familiar e não só isso, aplicando a minha vida. Porque como é que eu vou falar sobre constelação familiar? Como é que eu vou falar sobre a visão sistêmica, sendo que eu não aplico isso na minha vida? Tá? Então, esse é um caminho de solução. Através da visão sistêmica, tá, nós temos, tá, essa disponibilidade, esse conhecimento, tá, que está disponível para todos nós. Entende? Então, para que a gente possa aplicar na nossa vida. Então, lembrando as 3 leis sistêmicas, que a gente precisa colocar dentro de todas as famílias para que a gente possa reconfigurar e minimizar os conflitos. Tá? Então, a primeira é o dar e receber. Então, olha só. Meu pai e minha mãe me deram a vida. Eu tenho como devolver? Né? Então, dar, receber. Tenho como devolver? Não. O que eu faço? Eu me volto para a vida, recebo. E aí, o que eu faço com esse amor que eu recebi? Dou para os meus filhos, dou para a minha vida, tá? Para os meus projetos. Então, essa dinâmica do dar e receber entre pais e filhos é dessa forma. O pai dá, o filho recebe. O pai dá, o filho recebe. Nunca vou conseguir retribuir aquilo que os meus pais me deram, que foi a vida. Como é que eu faço? Quanto mais longe eu estiver, tá? Quanto mais eu tomar pai e mãe dentro do meu coração, no meu mundo interno, me posicionar no mundo externo, tomar as minhas decisões, tá? Canalizar todo esse amor, eu progrido na vida. O pai olha para o filho e faz o quê? Libera os filhos. Olha, cresça, né? Vai viver a sua vida. Não fique preso a mim, tá? Então, se tem alguma questão aqui do pai, o que você precisa fazer? Voltar lá para os seus pais e trabalhar essas questões, para que você possa, tá, ter o dar e receber equilibrado. O segundo, o pertencimento, tá? Então, todos nós pertencemos ao sistema familiar. Pode acontecer alguma questão de aborto, alguém que não for visto, tá? Então a gente faz esse trabalho, as constelações familiares, olha para tudo isso, tá? Dá um lugar dentro do sistema familiar para essa pessoa que não pôde vir, certo? E a terceira, hierarquia, ok? Então, meu pai, eu, meus filhos e assim por diante, tá? Não consigo fazer um movimento contrário. Quanto mais eu me volto para a vida, mais força eu tenho para onde? Para os meus projetos, tá? Para a minha vida, para os meus filhos e assim por diante, tá? Então, essa é um caminho de ter uma relação saudável com os pais, né? E entre os pais e os filhos.